Olá, mulheres lindas e abençoadas. Hoje nosso tempo de palavra e oração será um cuidado para com as nossas vidas. Será um alerta para a gente. Cuidado para não cair. Às vezes eu olho a vida de alguém, que tinha lá uma vida de fé, era um homem, uma mulher de Deus, que estava lá firme, na palavra do Senhor, firme na igreja, Deus usando a vida dessa pessoa. De repente acontece uma situação, um pecado, e a gente vê assim a destruição entrando na casa, na família, na vida. Isso sempre serve de alerta para nós. Primeiro, para que a gente nunca venha julgar a vida de alguém, nunca venha julgar a situação de alguém. E sempre que isso acontece, eu olho para a minha própria vida, porque a gente tem que aprender a olhar para nós. Muitas vezes nós queremos tirar o cisco do olho do irmão, enquanto no nosso tem uma trave. Então hoje, olhe para você, olhe para a sua vida, pare de olhar para o lado, pare de olhar para a vida das pessoas e esteja atento aos seus pés. Cuide para você não cair, cuide para você não desistir na fé, cuide para você não perder aquilo que Deus te deu e aquilo que Deus colocou em suas mãos. Tem um versículo muito poderoso que fala sobre as tentações da vida, que está lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, que diz assim: portanto, se vocês pensam que estão de pé, cuidem para que não caiam. As tentações em sua vida não são diferentes daquelas que outros enfrentaram. Deus é fiel e Ele não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar. Quando forem tentados, Ele mostrará uma saída para que consigam resistir. Olha que poderoso isso aqui. A primeira coisa que Deus está nos mostrando aqui é que sim, todos nós seremos tentados. E seremos tentados por coisas muito semelhantes, parecidas. Passaremos pelas mesmas tentações. Isso significa que o mesmo pecado que tem batido aí na porta da sua casa, bate aqui na porta da minha casa. Nós estamos enfrentando o mesmo inimigo e temos que lidar com os mesmos pecados, inclusive com as mesmas tentações. Mas ele está falando algo aqui tão poderoso e que acalenta a nossa alma e que descansa a nossa alma. Primeiro que a gente já sabe que vai passar por tentação, mas o mais poderoso é descobrir que Deus trará uma saída. Ele fala assim, quando forem tentados, Ele mostrará uma saída. Deus não vai deixar com que a gente passe essa tentação sozinho. O Espírito Santo está ali conosco, nos fortalecendo, nos mostrando uma saída, nos alertando, abrindo os nossos olhos. Então não é desculpa, quando a gente cai numa tentação, na verdade a gente já sabe que está caindo. Por isso que ele fala, cuidado, fique atento, preste atenção, não se distraia, porque a tentação, momentaneamente, ela é muito boa, gente. Momentaneamente o pecado é muito prazeroso, se não fosse, as pessoas não cairiam tanto no pecado. Então, às vezes, você está lá cansada, está esgotada, está desanimada, e aparece uma tentação que parece a solução do problema. E nós temos que cuidar com isso, porque se nós estivermos fragilizados emocionalmente, a gente vai facilmente cair no pecado. É por isso que pecamos, porque estamos fragilizados, às vezes estamos feridos, às vezes estamos magoados, não é assim que acontece? E aí vem a tentação e caímos na tentação. Por quê? Porque o nosso pé já está vacilando, nós já estamos tropeçando. Então cuidado, inclusive com essas pequenas pedras que você olha e diz, isso aqui não dá nada, Tem uma frase que diz, o inferno está cheio do não dá nada. Porque as pessoas falam, isso aqui não dá nada, isso aqui não dá nada. O inferno está cheio disso, gente. Porque as pessoas vão ignorando essas pequenas pedras, a gente não tropeça numa pedra grande, porque a pedra grande a gente enxerga. A gente vai tropeçar nas pequenas pedras que a gente está ali ignorando, achando que é normal, achando que é assim mesmo. Então, quando você não para corrigir aquilo que precisa ser corrigido, tratar aquilo que precisa ser tratado, isso vai crescendo na sua vida. Então, hoje mesmo, pare para olhar para você. Tem algo na minha vida que talvez está crescendo lá no meu coração e pode lá na frente se tornar uma pedra de tropeço no qual eu vá cair, Pode ser uma queda. E sabe, amados, uma coisa que eu aprendi é que quanto mais o Senhor te dá, quanto mais responsabilidade o Senhor está te dando, quanto mais alto o lugar que o Senhor está te colocando,
mais você tem que cuidar, mais você tem que estar sóbria, você tem que estar vigilante, você tem que estar prestando atenção, cuidando da sua vida. E não é cuidando da vida dos outros, é cuidando da nossa. Porque eu vejo que tem gente que perde a vida, perde o tempo, cuidando da vida dos outros. Eu não sei você, gente, mas eu já estou tão ocupada com a minha vida que eu não tenho tempo para estar cuidando da vida dos outros. Tá lá olhando para o pecado do outro, olhando para o erro do outro. Olhe para os seus erros, olhe para os seus pecados, porque você vai melhorar não olhando para o pecado do outro, você vai melhorar olhando para os seus e corrigindo aquilo que tem que ser corrigido, perdoando, pedindo perdão daquilo que precisa ser perdoado, liberando perdão para quem você precisa liberar perdão. Então eu creio muito nessa palavra, que hoje o Senhor está te alertando. Essa palavra é um carinho para nós, né? Eu agradeço ao Senhor por ler um versículo como esse na Bíblia e hoje eu ficar atenta, sabe? Hoje eu ficar ligada e eu voltar a pensar em mim mesma, sabe? Eu olhar para mim e dizer assim, ok, olhar para a Cris e dizer, Cris, toma cuidado com alguns pensamentos, com alguns sentimentos, toma cuidado com o seu coração. Então hoje eu estou dizendo para você, né? Para de olhar um pouquinho para o vizinho, para de olhar um pouquinho nas redes sociais e ficar analisando a vida dos outros, pare para analisar a sua vida. Por quê? Porque ele fala aqui, né? Se você acha que está de pé, se você pensa que está de pé, se você pensa que já é forte o suficiente, tome cuidado, né? Tome cuidado porque talvez você está até vacilando em algo e não está prestando atenção. Então, primeiro eu quero dizer que eu agradeço ao Senhor por essa palavra. Não sei se você consegue dizer obrigada, Senhor, por essa palavra. Obrigada por essa palavra que hoje me traz de volta, me alerta, né? Essa palavra que é um cuidado para com a minha vida, para que eu esteja vigilante, para que eu esteja alerta, para que eu não caia, né? Para que os meus pés não vacilem, porque a queda, gente, é algo que muitas pessoas, muitas vezes não conseguem se levantar. Então hoje essa palavra é um carinho do Senhor para com a sua vida. É um cuidado do Senhor para com a sua vida. Então que hoje você escreva aí, né, aí nos comentários, porque nós vamos orar especificamente sobre isso. Escreva aí, Senhor, eu estarei de pé. Senhor, eu estarei cuidando, eu estarei vigilante. Coloca aí, Senhor, eu estarei cuidando para permanecer de pé. Eu não vou cair. Declare aí nos comentários, eu não vou cair. Sabe, eu não vou ser vencida por nenhuma tentação. Nenhuma tentação, porque todas as tentações que vierem sobre a minha vida, o Senhor me trará uma saída. O Senhor me trará uma solução. Então escreva aí nos comentários, eu ficarei de pé, eu não vou cair. Escreva aí sobre o que você quer orar, sobre o que você está orando, porque eu leio os comentários, eu oro junto com vocês, eu declaro essa oração aqui junto com vocês. Eu sempre falo que aqui o nosso lugar de comentário é o nosso lugar de confessionário, no qual a gente escreve, abre o coração, faz essas declarações de fé e eu tô crendo e orando junto com você. Vamos orar então, se você puder, feche seus olhos para nós orarmos todas juntas. Obrigada, Senhor, por essa palavra tão poderosa. Eu sinto, Deus, um cuidado do Senhor aqui nessa palavra. Primeiro porque o Senhor está nos alertando, para que a gente preste atenção nas nossas ações, nos nossos corações, pensamentos, porque muitas vezes a gente acha que está tudo bem, a gente acha que eu estou de pé, eu estou bem resolvida e às vezes a gente começa a enfraquecer ou entra algum sentimento, uma sensação, algum pecado na nossa vida e a gente nem percebe. Obrigada, Senhor, porque hoje o Senhor está nos ensinando para olharmos para nós, para cuidarmos do nosso pé, para que a gente não venha vacilar, para que a gente não venha tropeçar, Deus, e venha cair. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra que é tão poderosa. Obrigada, Senhor, por nos ensinar que a tentação é algo que faz parte da vida. Todos nós seremos tentados. O pecado bate à nossa porta, a tentação bate à nossa porta. Senhor, porque nós temos desejos da carne, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos. Temos vivido nessa terra que já é do maligno e, Senhor, muitas vezes não sabemos lidar com essas tentações. Mas a Tua palavra diz que todas as vezes que a gente for tentado, nós não teremos tentações maiores que nós não possamos vencer. Então a tentação vem, mas a força que há em nós é muito maior, a capacidade para vencer é muito maior. E sempre que vier uma tentação, o Senhor nos trará uma solução. Obrigada, Deus, porque o Senhor hoje nos mostra, nos revela isso. E eu te peço, Senhor, hoje nessa oração, nos mostra a solução da tentação que eu tenho vivido. Me mostra, Deus, o caminho da libertação, me mostra o caminho da cura.
Eu recebo, Deus, essa palavra sobre a minha vida, eu recebo, Deus, essa palavra de cuidado, porque eu creio que hoje o Senhor está me levantando. E se tem alguém aqui, Deus, que está ouvindo essa palavra, que caiu, eu te peço, Senhor, estenda a mão para que essa pessoa possa se levantar. Em nome de Jesus, eu uno meu coração ao seu, eu uno a minha fé à sua. Porque se você está caindo, se você caiu, eu oro para que o Senhor te levante, para que você tenha talvez um novo começo na fé, para que você tenha um novo começo na sua vida com Deus, para que nada mais venha derrubar a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe, que realmente essa palavra venha ser um alerta, um cuidado sobre a sua vida. Se você ama a vida de alguém, envie essa mensagem para que a sua amiga também esteja ligada, esteja atenta, esteja percebida da vida dela. Envie essa mensagem para o seu grupo de amigas, porque eu creio que muitas pessoas vão ser abençoadas assim como você foi. Se você chegou aqui e ainda não se inscreveu no canal, vai ali bem rapidinho, se inscreva e ative as notificações, porque todos os dias nós temos um tempo de palavra e oração e eu estou aqui esperando você.